Oi, meu nome é Letícia Isabelle e o tema da minha pesquisa é a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho e mudança de atitude em história em quadrinhos. E meu professor orientador foi o professor Márcio Borges Moreira. Bom, para introduzir, a minha pesquisa, é importante falar sobre o que é o transtorno do espectro autista e as características dele. E o TEA, ele é um composto de complicações que existem no desenvolvimento neurológico e ele é caracterizado por afetar a habilidade de interação social e de comunicação, por interesses fixos em determinados estímulos e pela presença de comportamentos repetitivos, que no caso seriam as estereotipias. É importante ressaltar que é necessário conhecer e levar em consideração a diversidade do termo autismo ou transtorno do espectro autista, visto que o autismo ele traz especificidades dos critérios para diagnóstico e ele é constituído de diferentes transtornos, então é necessário ter esse conhecimento, né? E é estimado que no Brasil existam por volta de 2 milhões de autistas, tanto adultos quanto crianças. E também existe uma lei que prevê que indivíduos com TEA eles são caracterizados como pessoas com deficiência e eles possuem direitos ao acesso ao mercado de trabalho. E o número de autistas que buscam lugar no mercado de trabalho aumentou, mas o ingresso dessas pessoas no ambiente de trabalho é um desafio, tendo em vista que as pessoas portadoras do TEA, eles descrevem dificuldades relacionadas à inclusão no mercado de trabalho, como a dificuldade de conseguir um emprego, a dificuldade de se manter nesse emprego e a dificuldade de obter também uma função adaptável, né, às expectativas e formação dessa pessoa, além das restrições que provém, né, do próprio transtorno. E todas essas diversidades que são manifestadas pelos autistas, elas são indicadoras de uma realidade excludente. E essa realidade, ela revela para a gente uma atitude preconceituosa em relação às pessoas com TEA, o que frequentemente impede que essas pessoas elas tenham a possibilidade de tornar os potenciais delas em trabalhos efetivos. E tendo isso em vista, né, é possível observar o conceito de atitudes, sendo que a atitude ela está relacionada a opiniões de pessoas e como as mesmas qualificam grupos, sujeitos, objetos e etc. E uma atitude específica é o preconceito, que consiste em uma atitude negativa, uma opinião formada de uma maneira precipitada, né, sem os conhecimentos prévios. E diante disso, alguns estudos eles se engajaram em modificar as atitudes a partir de diferentes instrumentos. Um desses instrumentos, né, para poder, na busca para poder reduzir a atitude de preconceito, é a utilização de histórias em quadrinhos, que se instituiu como um movimento importante, né, já que as histórias em quadrinhos elas podem ser um facilitador na interação social e elas permitem que o leitor assimile um determinado evento sem necessariamente ter vivenciado ele. E alguns pesquisadores, né, têm buscado compreender o processo de mudança de atitudes com o objetivo de solucionar ações que causam danos à sociedade, como o preconceito. E alguns desses pesquisadores foi o Moreira e colaboradores de 2022. Por exemplo, o experimento 1, né, vou citar como exemplo o experimento 1 dele. E eles realizaram uma pesquisa cujo objetivo foi investigar o efeito da leitura de histórias em quadrinhos sobre mudança de atitudes em relação a personagens fictícios a partir de avaliações segundo a escala de diferencial semântico. E para isso eles elaboraram 2 histórias em quadrinhos e 2 formulários de avaliação dos personagens das respectivas histórias que eles criaram, em que os participantes eles respondiam aos formulários contendo o instrumento da escala de diferencial semântico antes e depois da leitura das histórias em quadrinhos. E a partir desse estudo, eles conseguiram verificar que houve mudança de atitude dos participantes em relação aos personagens fictícios depois da leitura da história em quadrinhos. Bom, e com isso, a justificativa da minha pesquisa foi a escassez de experimentos que avaliam as mudanças de atitudes após leitura de histórias em quadrinhos relacionadas a indivíduos com TEA inseridos no mercado de trabalho. E o objetivo da minha pesquisa foi investigar o efeito da observação de um comportamento discriminatório em relação à inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, sobre a mudança de atitude relacionada a personagens fictícios por meio da leitura de história em quadrinhos,
a partir de avaliações segundo escala diferencial semântico. Bom, e para isso, na minha pesquisa, foram 3 participantes com idades entre 19 a 21 anos. O delineamento foi de sujeito único, pré-teste e pós-teste, e o local foi online via aplicativo Google Meet. Um dos instrumentos utilizados na minha pesquisa foi a escala diferencial semântico. Ela consiste em 13 pares de adjetivos opostos para avaliar cada um dos personagens da história em quadrinhos que eu elaborei. Os adjetivos são esses que estão no slide. Como vocês podem ver, são adjetivos opostos, então triste, alegre, relaxado, tenso, áspero, liso, lento, rápido e por aí vai. E eu também utilizei um instrumento que é um formulário, e nesse formulário consistia a escala diferencial semântico juntamente com as fotos dos personagens da minha história em quadrinhos. E aí, o participante ele deveria marcar o espaço mais perto do adjetivo que melhor representasse a figura exposta, que no caso era a foto do personagem. Então, se ele achasse que o personagem era mais alegre, por exemplo, né, ele marcava mais próximo de 7, e se ele achasse que o personagem era mais triste, ele marcava mais próximo de 1. E os personagens da minha história em quadrinhos foram 5, sendo que a primeira foi a Raquel, agressora, com a sigla CA. Ela era gerente de RH. A segunda foi Isabela, com a função de defensora e sigla CD. Ela era uma assistente do RH. O Lucas, com a função de vítima, sigla CV. Ele era um candidato à vaga de estágio. A Luísa, com a função de neutra, sigla CNL, era outra assistente do RH. E o João, com a função de neutro e sigla CNJ, era outro candidato à vaga de estágio. Bom, o enredo basicamente consistia em uma empresa famosa de tecnologia que tinha anunciado que estaria contratando um novo estagiário. E dois candidatos foram escolhidos, no caso foram o Lucas e o João, e primeiro ocorreriam as entrevistas para poder decidir qual deles ficaria com a vaga. O Lucas foi entrevistado primeiro e ele foi entrevistado pela gerente da RH e as assistentes. E durante a entrevista, o Lucas revelou que ele era portador do transtorno do espectro autista. E a partir disso, a gerente da RH, Raquel, que era agressora, ela teve uma atitude preconceituosa em relação ao Lucas e teve comportamentos discriminatórios em relação a ele. E no final da história, quem consegue a vaga do estágio é o João. Bom, com procedimento, no procedimento foi o pré-teste, primeiramente, que foi a avaliação inicial da foto dos personagens da história em quadrinhos, sem que os participantes tivessem lido a história em quadrinhos, né? Depois foi a história em quadrinhos de forma propriamente dita, que foi quando os participantes leram a história em quadrinhos, né? Que houve a leitura da história em quadrinhos pelos participantes. E no pós-teste, os participantes avaliaram de novo os personagens depois de terem lido a história em quadrinhos para poder avaliar se houve mudança de atitude dos participantes. Os resultados, primeiro é importante, né, explicar o gráfico. No eixo X estão constando os adjetivos, no eixo Y estão constando as avaliações, na legenda o pré-teste são as linhas pontilhadas em azul e o pós-teste é a linha vermelha contínua. Bom, e para poder facilitar a análise dos resultados, os adjetivos eles foram reorganizados, né? E os primeiros adjetivos esses que estão em destaque, eles se baseavam no fator 1 e os 4 últimos consistiam no fator 2. A gente nomeou como fator 2. E eles ficaram em destaque pelo retângulo cinza clarinho, como vocês podem ver pela setinha. E o participante 1, ele avaliou a personagem CA, que era agressora, de forma mais negativa no pré-teste e também de forma negativa no pós-teste.
A personagem CD, o participante 1 avaliou ela de forma mais negativa no pré-teste e de forma mais positiva no pós-teste. A personagem CNL, ele avaliou de uma forma mais positiva no pré-teste e no pós-teste avaliou de uma forma mais negativa. O personagem CV, o participante 1 avaliou ele de forma mais negativa no pré-teste e mais positiva no pós-teste. E o personagem CNJ, ele avaliou de uma forma mais positiva no pré-teste e no pós-teste avaliou de uma forma mais neutra. O participante 2 avaliou a personagem CA de forma mais negativa no pré-teste e mais negativa ainda no pós-teste. A personagem CD, ele avaliou de forma mais positiva no pré-teste e mais positiva também no pós-teste. E a personagem CNL, ele avaliou de forma mais positiva no pré-teste e também de forma positiva no pós-teste, mas dando uma decaída no fator 2. O personagem CV, ele avaliou de uma forma negativa, só que um pouco neutra também no pré-teste, e de forma bastante positiva no pós-teste. E o personagem CNJ, ele avaliou de uma forma mais neutra mesmo, mais neutra, e no pós-teste também avaliou de uma forma mais neutra. No caso, o pré-teste ele deu uma decaída no fator 2. O participante 3, ele avaliou a personagem CA de... Desculpa. Ele avaliou de uma forma mais... O participante 3 avaliou de uma forma mais... no pré-teste avaliou de uma forma mais neutra, dando uma decaída no fator 2. E avaliou de forma mais negativa no pós-teste. Avaliou a personagem CD de uma forma positiva no pré-teste e mais positiva ainda no pós-teste. Teve bastante variação na avaliação da CNL, avaliou de uma forma mais... tanto de uma forma mais negativa no pré-teste e de uma forma mais neutra no pós-teste, dando uma decaída no fator 2. O personagem CV avaliou de uma forma... no pré-teste avaliou de uma forma mais negativa e no pós-teste de uma forma mais positiva. E o personagem CNJ teve avaliações mais negativas, mais positivas no pré-teste e também no pós-teste. Bom, comparando os resultados dos participantes, né, a gente pôde observar que para os participantes P1, P2 e P3, as maiores variações entre pré-teste e pós-teste foram para o personagem CV, que era designado como vítima, e tanto para P2 quanto para P3, as avaliações sofreram uma queda para a personagem CA, que era a personagem agressora. Para os participantes P1 e P2, o personagem CNJ teve uma menor variação entre pré-teste e pós-teste, que era o personagem neutro. E para P1, P2 e P3, a gente pôde verificar a mudança de atitude para todos os personagens, exceto para o personagem CNJ, que era um personagem neutro. Partindo para a discussão, observações que podem ser feitas em relação aos resultados sobre os personagens neutros CNL e CNJ. Era esperado que eles obtivessem avaliações neutras no pré-teste e no pós-teste, mas como pode ser observado, eles tiveram variação nas avaliações, sendo que a personagem CNL ela teve mais variação que o personagem CNJ. Uma possível explicação para isso é porque na história em quadrinhos, a personagem CNL ela presencia o preconceito que a vítima está sofrendo e fica calada, não fala, não expõe a opinião e não defende a vítima. Então, uma possível explicação pode ser essa, mas não é uma certeza. Foi possível também perceber que houve uma nítida mudança nas avaliações do personagem CV, que era a vítima da história. Ele teve mais valores positivos e isso já era esperado. O CNJ, que era o personagem neutro, ele teve mais valores neutros, o que também já era esperado. CA, ela teve
valores mais negativos, houve uma nítida mudança, é possível perceber isso de forma clara, isso também já era uma coisa esperada, e também pôde-se perceber uma nítida mudança para as avaliações da personagem CD, que era a personagem defensora. E uma coisa que foi possível perceber é que a personagem CA, que era a personagem agressora, ela foi avaliada de uma forma negativa no pré-teste. Uma possível explicação para isso, mas não posso afirmar com certeza, é por conta do formato do olho dela. O formato do olho dela era diferente dos outros personagens. Era um olho mais com cara de vilã de novela das 9. Então, pode ser uma possível explicação para ela ter recebido avaliações negativas no pré-teste. E, bom, a convergência com a literatura é que os resultados eles replicaram os dados de Moreira e colaboradores de 2022, experimentos 1 e 2, que foram os que eu citei na introdução, e também foi possível perceber que a história em quadrinhos ela produziu alterações nas avaliações dos participantes, o que pode ser interpretado como mudança de atitude, e também pode ser percebido um padrão de avaliação para os personagens CA, CV e CNs, né? Que no caso os personagens a personagem agressora, o personagem que é a vítima e os personagens neutros. Então é o mesmo padrão de avaliação do experimento de Moreira e colaboradores. E para pesquisas futuras, né, sugere-se observar as características físicas de cada personagem no momento da elaboração da história em quadrinhos. No caso, como dei de exemplo, né, o formato dos olhos da personagem agressora, né, para evitar a influência que as características elas têm influência na avaliação dos personagens. É isso, obrigada.